Depois de heroicamente aguentar 100 socos no rosto, o Thorfinn finalmente consegue a sua audiência com o Rei Canute e se encontra com ele, juntamente com o Einar, para ver se ele consegue terminar de uma vez por todas essa guerra. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse 22º episódio da segunda temporada de Vinland Saga e o que eu achei dele. Bora lá? O episódio começa com o Thorfinn sendo espancado, e a esse ponto ele já tinha aguentado mais ou menos uns 20 socos do grandalhão que o estava agredindo. O Ulf, capitão da guarda do Canute, analisou os movimentos do Thorfinn e percebeu que ele estava utilizando o corpo dele para amortecer o impacto no centro do corpo dos golpes do homem que o agredia, e por isso que ele estava conseguindo aguentar todos esses golpes consecutivos sem cair. Eventualmente o tempo passou e o Cobra juntamente com o Olmar chegaram até o local em que a comoção era tomada e eles se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Foi aí que o Cobra notou que era o Thorfinn sendo espancado e ele percebeu que ele estava fazendo isso pela fazenda. Então ele tentou parar a luta e nesse momento o Thorfinn perdeu a concentração e não conseguiu amortecer o soco do homem. Isso fez com que ele fosse atordoado momentaneamente e quando o Cobra foi resgatá-lo, ele deu uma bronca no Thorfinn falando que ele não precisava fazer tudo isso pela fazenda e que se desse para resolver toda a conversa, eles já tinham feito há muito tempo. Aí o Thorfinn se levantou e disse que, na verdade, eles não tinham tentado o suficiente e que ele ia continuar sim, porque faltavam apenas 68 socos para ele tomar e ele ia, de qualquer maneira, conseguir uma audiência com o rei. Com uma força de vontade surpreendente, ele voltou a desafiar o homem para que ele continuasse batendo nele. Mas nem o homem estava aguentando dar mais os socos, então o último soco dele foi basicamente simbólico para indicar que havia acabado. Enquanto que no começo, a guarda do rei via isso como um desafio apostável, todos no fim estavam olhando com extrema seriedade, pois todos eles já passaram a respeitar o Thorfinn por ter aguentado tudo aquilo e não ter desistido. O homem pediu para o Ulf que ele liberasse o Thorfinn para ter uma audiência com o rei, pois assim foi o prometido a ele. Então o Ulf veio conversar com o Thorfinn, perguntando por que ele não bateu de volta no homem, pois caso ele tivesse derrotado aquele homem, isso indicaria que ele seria qualificado para entrar para a guarda do rei e então poder servir um dos homens mais poderosos da sua época. O Thorfinn respondeu dizendo que não faz sentido ele bater em outra pessoa porque ele está ali para negociar a paz. Como que ele negociaria a paz batendo em alguém? E também seria muito melhor se nenhum deles fosse envolvido em toda essa guerra e que o Ketil e o Rei Canute decidissem essa guerra em um jogo de tabuleiro nórdico. E então, a icônica frase a que muitas pessoas estavam esperando foi pronunciada pela primeira vez. O Thorfinn disse que não tem inimigos e que não tem motivo para lutar com nenhum deles, pois eles nunca se viram antes e ele não tem motivo para odiá-los. E isso obviamente o fez lembrar do seu pai, que disse isso para ele quando ele era criança. O Ulf resolveu acatar o pedido da guarda e providenciou o encontro do Thorfinn com o rei. O Thorfinn então aproveitou e pediu para o Einar acompanhá-lo, pois ele também tinha muitas coisas a dizer para o rei. Quando eles finalmente se encontraram, o Canute se mostrou um pouco nostálgico, se lembrando do fatídico dia em que não só o Askeladd e o rei anterior, o rei Swain, morreram, como também o Thorfinn deixou essa cicatriz no rosto do Canute. Depois que eles se lembraram desses momentos, o Canute imaginou que o Thorfinn ainda estaria bravo por ter tornado ele um escravo e que tudo isso tenha acontecido com ele até hoje, mas o Thorfinn na verdade agradeceu o Canute, pois se fosse outra pessoa, era capaz de ter matado ele ali mesmo, pois naquele dia o que ele fez foi uma ofensa à coroa dinamarquesa como um todo, mas mesmo assim o Canute só tornou o escravo, então ele é grato pelo que o Canute fez a ele, porque poderia ter sido muito pior. E então o Canute disse que em 4 anos as pessoas podem mudar bastante, fazendo referência à atitude do Thorfinn atualmente. O Thorfinn foi direto ao ponto e perguntou se o Canute não poderia parar a guerra. O Canute disse, obviamente, que ele não poderia parar a guerra, porque o objetivo dele era tomar as terras do Ketil, pela ofensa que o Olmar fez aos seus homens, lá na capital real. Todos ali sabiam que o real objetivo dele era simplesmente conquistar a terra do Ketil, e o que aconteceu com o Olmar foi apenas um meio de facilitar a conquista, e por isso que o Einar já foi dizendo vários dos seus dizeres para o Canute, chamando-o de hipócrita, pois ele quis devolver 10 mortes dos seus homens com mais de 100 mortes de pessoas inocentes que estavam ali apenas para cuidar da fazenda. E então ele disse que era muito mais fácil para o rei plantar a sua própria fazenda para ele saber o quão ruim é quando alguém toma de você do que ficar roubando dos outros, pois isso não faz dele um rei e sim um ladrão qualquer. O Canute então fez uma demonstração de que mesmo ele sendo um dos homens mais poderosos da Terra, ele ainda assim não consegue subjugar os poderes de Deus. E por isso que, para que ele conquiste a sua utopia, ele deve montar um exército tão forte que ele possa rivalizar diretamente com Deus. E por meio desse plano, ele vai conseguir salvar não só as pessoas que não foram subjugadas pelo seu poder, mas também os vikings que, em nenhum plano, até mesmo do Thorfinn, estavam inclusos nas pessoas que merecem viver.
Isso foi uma surpresa até mesmo pro Thorfinn, já que ele nunca tinha pensado nisso, e ele ficou maravilhado com o intelecto do rei. O Thorfinn aproveitou para perguntar mais uma vez se o rei não gostaria de abandonar a fazenda e acabar com essa guerra. O rei negou novamente o pedido do Thorfinn e perguntou o que ele faria após isso, se ele o mataria ou se ele simplesmente iria embora dali. E então ele mobilizou todos os seus homens para fazerem um cerco em volta do Einar e do Thorfinn, aguardando a resposta do nosso querido protagonista. Terminando assim o 22º episódio da segunda temporada de Vinland Saga. Bora então porque eu achei do episódio. Pra quem tava esperando o meme do I Have No Enemies, pode ter se decepcionado um pouco, porque não é exatamente a cena daquela montagem do mangá, mas essa foi a primeira vez que o Thorfinn disse que ele não tem inimigos, pois foi a primeira vez que ele se lembrou dos dizeres do seu pai, e a primeira vez que ele realmente aprendeu, que ele internalizou essa filosofia para sua vida. Essa foi a primeira demonstração de muitas da real força do Thorfinn, que por meio da gentileza e da resiliência, conseguiu conquistar o respeito de todos os homens da Guarda Real, após aguentar os 100 socos do Grandalhão. Não à toa, todos passaram a respeitar o Thorfinn e observaram com seriedade o duelo, principalmente quando se encaminhava para o fim, percebendo que ele merecia todo o respeito que eles deviam a ele. Não só foi um momento muito bonito e também muito bem feito por parte do estúdio, que utilizou principalmente uma trilha sonora muito boa para engrandecer o momento, realmente ficou muito bem representado, e também serviu para mostrar toda a determinação do Thorfinn para seguir o seu ideal de nunca mais ferir ninguém e de pelo menos tentar parar com as guerras ao redor dele. O primeiro grande passo dele já foi completo, e nesse episódio mesmo já teve o início da conversa dele com o rei, que não foi nem um pouco da maneira que ele imaginava. Apesar dos dois mudarem a concepção que um tinha do outro, afinal o Canute ainda imaginava que o Thorfinn era sedento por sangue, enquanto que o Thorfinn ainda imaginava que o Canute era aquele mesmo moleque de quando eles se conheceram, mas os dois se mostraram muito mais maduros, e a conversa fluiu de uma maneira até que amigável entre os dois, pelo menos o que era esperado, enquanto que o Einar continuou sendo o Einar do jeito de sempre, e acabou até ficando furioso lá pro final do episódio, mas ele foi felizmente parado pelo Thorfinn. Ele conseguiu não partir pra agressão dessa vez. De qualquer forma, a resposta do Thorfinn vai ser essencial para saber o que vai acontecer daqui pra frente, pois o rei acredita fielmente que o Thorfinn vai tentar matá-lo, enquanto que o Thorfinn muito provavelmente vai conseguir se livrar dessa situação de alguma maneira, afinal ele prometeu pro Leif e pros outros que ele voltaria com vida e que ele faria o que ele deveria fazer. Pela maneira que terminou o episódio, não dá pra saber o que vai acontecer no próximo, não dá nem mesmo pra saber o que o Thorfinn vai fazer, mas como eu já disse, deve ser algo no estilo do que eu acabei de falar, pois se ele foi até aí sem bater em ninguém, não faz sentido ele abandonar essa filosofia logo agora. Foi um episódio sem dúvidas muito satisfatório de assistir, pois condensou todo o desenvolvimento do personagem do Thorfinn nessa temporada em uma única sequência de atos, desde a resiliência que ele demonstrou ao não rebater nenhum soco do homem, assim como a atitude dele frente ao rei. O episódio mal terminou e eu já estava extremamente ansioso para ver o próximo episódio, mas felizmente pro caso de vocês já vão ter assistido, muito provavelmente, o episódio 23, enquanto que pra mim, que já tô gravando uma semana antes do episódio 23 lançar, fico aqui na ansiedade para saber o que vai acontecer. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, porque fazendo esses 3 passos simples, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer, e com o canal finalmente atingindo a monetização, nós vamos conseguir investir cada vez mais na qualidade do conteúdo aqui explorado, e com isso recompensar vocês por todo o apoio que vocês me deram até hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!